Olá, bem-vindo a Fixomos, eu sou a Blanche e hoje eu vim falar sobre mim. O canal é meu, mas é estranho porque eu falo um pouco sobre mim aqui no canal, então eu vou falar um pouco sobre a minha relação com a escrita, como eu comecei a escrever e tal, sem roteiro. Quando o vídeo é sem roteiro, eu fico olhando muito assim pros altos. Eu comecei a escrever desde criança, na verdade, escrever e criar histórias, principalmente, nem sempre histórias escritas. Eu tenho duas irmãs, mais ou menos da minha idade, uma delas é exatamente da minha idade porque ela é gêmea, e a outra é 2 anos e meio mais nova. Então a gente era criança juntas, né? E a gente gostava muito de criar histórias, de fazer teatro para apresentar para os nossos pais. E a gente brincava também, nas nossas brincadeiras, a gente sempre inventava narrativas e personagens também. Então a gente sempre foi muito inventiva nessa coisa de criar ficção. E aí, quando eu fui me alfabetizando, eu comecei a escrever histórias que eu já criava desde antes de estar alfabetizada. Mas era uma coisa que não tinha tanta importância assim na minha vida, escrever. Mas quando eu tinha 14 anos, isso era o quê? 2012? Ah, sei lá, gente, eu não sei fazer conta não, nasci em novembro de 97. Mas enfim, quando eu tinha 14 anos, eu tava numa fase meio estranha, assim, sei lá, eu tava muito triste. Eu não acho que não era depressão, não. Eu acho que eu não tenho depressão, mas eu nunca fui no médico nem nada. Mas não creio que seja isso. Eu acho que era só uma fase mesmo de tristeza e de letargia, sabe? Letargia. Eu adoro essa palavra porque me identifico muito com essa palavra. Letargia, substantivo feminino. No sentido figurado, significa desânimo, ausência de ânimo, excesso de preguiça. Por extensão, desinteresse, incapacidade para assimilar ou para responder às sensações, aos sentimentos, às emoções. E eu comecei a escrever diários no computador. Eu nem tinha um computador para mim, eu escrevia no computador do meu irmão. Eu fiz uma pasta oculta, onde eu escrevia sobre o que tinha acontecido no meu dia, como eu estava me sentindo, o que eu achava das coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, eu fiz isso hoje, eu acho que foi por causa disso e eu me senti assim. Isso foi servindo como algo terapêutico, sabe? Eu tirava aqueles sentimentos dentro de mim, jogava no papel e me sentia melhor. Então eu comecei a ver a escrita de um modo diferente, de um modo não só para criar histórias, como também para expurgar meus sentimentos ruins. E assim eu comecei a escrever poesia. Depois de começar a escrever poesia foi que eu comecei a escrever ficção nessa nova fase, com esse novo olhar. Ao mesmo tempo, na escola eu estudava literatura, né, e eu fui cada vez gostando mais de literatura, até porque eu tive vários professores bons, assim, mas 2 professores que me ajudaram muito a gostar de literatura foram a Estefânia e o Alexandre. Mas aí nessa fase eu fui começando a escrever contos e fui começar a pesquisar como eu poderia melhorar os meus escritos, os meus textos. E fui descobrindo também o mundo literário, o mercado literário, concursos literários. Eu fui, sabe, tomando uma paixão muito grande por não só pela criação de história, que foi a primeira coisa que eu tive paixão, mas também pela literatura em si e pelo universo literário ao qual a gente tem acesso, né? É como se fosse um mundo mesmo, é um campo. Vamos fazer assim, falar em campo, porque é o que eu tô fazendo na minha monografia. Então foi assim que eu entrei nesse campo literário. A escrita até hoje é algo que me faz sentir melhor, mas eu não escrevo só quando eu tô mal. Eu digo que poesia é algo que eu escrevo quando eu tô mal. Meus poemas, eles são meio tristes por causa disso, porque poesia é algo que eu só escrevo quando eu tô inspirada. A não ser que em raros momentos que eu escrevi poesia para concursos literários, mas ficção, contos, tanto contos quanto romances, eu escrevo mesmo sem estar inspirada, né? Porque é algo que eu quero ter o hábito de escrever. Eu ainda não, até hoje eu não consigo ter a escrita como um hábito, sabe? Uma coisa diária que você senta todo dia, escreve um determinado número de palavras, ou então escreve por um determinado período de tempo. Eu ainda não consigo fazer isso, por mais que eu fale pra vocês fazerem isso aqui no canal, né? Mas é algo que eu ainda tô em processo de me educar pra isso. Mas enfim. E eu ainda não publiquei. Minhas publicações físicas são em coletâneas de concursos literários. Minhas publicações na internet são todas de graça, assim, tudo que eu publiquei na internet está disponível de graça, então eu ainda não ganho dinheiro com a escrita, mas é algo que eu pretendo, eu quero, é o meu sonho, assim, poder me sustentar das coisas que eu escrevo, das coisas que eu crio. Eu já posso dizer que eu ganho dinheiro com algo que eu crio relacionado ao mundo da escrita, que é o canal, mas o que eu quero mesmo é ganhar dinheiro com os meus livros, não escrever pra ganhar dinheiro, mas escrever porque eu amo, porque é algo que me faz muito bem
E já que é uma habilidade que eu tenho e é algo que eu gosto também de estudar pra melhorar, gente, ganhar dinheiro com algo que você ama fazer é muito bom. E eu quero isso pra minha vida. E o que eu escrevo? Bom, se você já leu os meus textos no Wattpad, você vai ver que eu escrevo muito drama, eu acho que principalmente coisas dramáticas. Eu gosto mesmo é de drama, de coisas dramáticas, de fazer as relações entre as pessoas das minhas histórias, as pessoas que habitam as minhas histórias, eu gosto de fazer conflitos entre elas, gosto de fazer elas ficarem tristes. Uma vez eu fui no meu Wattpad, sei lá, 2016. Eu não me lembro exatamente quais as histórias que já estavam publicadas lá e quais ainda não estavam. Eu sei que eu fiz uma conta, em 33,3% das minhas histórias o personagem morria no final. Então eu acho que eu gosto de matar personagens. Eu gosto muito de escrever sobre família, relações familiares. Se vocês forem olhar meus textos, acho que a maioria trata disso de algum modo, e sempre relações conflituosas. Não é que minha família seja, oh meu Deus, a minha família é horrível, eu só vivo conflitos aqui, eu passo isso pro papel. Gente, não é assim. Se é assim, sei lá, alguém que escreve de psicopata é porque é um psicopata ou convive com psicopatas? Não. A gente sempre pega algo da nossa vida e transfere para as nossas histórias, mas nem tudo que tá nas nossas histórias são coisas da nossa vida. É claro que vocês sabem disso porque vocês também são escritores. A maioria das pessoas que seguem aqui o canal são escritoras, então eu acho que eu não preciso explicar isso. Eu não gosto de escrever coisas de época. Eu acho que eu não tenho nenhum texto que se passe antigamente. Eu tenho texto que se passa em futuro, mas coisa de antigamente eu não curto muito escrever. Também não curto muito escrever romance romântico ou até contos românticos, histórias românticas em geral. Eita. Eu me sinto muito realizada, eu me sinto muito bem quando as pessoas falam que gostaram de algum texto meu. Eu também gosto muito quando as pessoas interpretam o final de alguma história minha de um jeito diferente do que eu tinha imaginado. Sei lá, as pessoas têm umas teorias doidas às vezes, e eu acho isso muito legal, e eu acho que não existe uma interpretação errada, pelo menos quando eu escrevo. Pra mim, o que o leitor diz que achou é o que é. E o meu conto, O Filho Vivo, que inclusive é o trabalho que eu mais... acho que o que eu mais me orgulho, assim, de ter criado, tá lá no Wattpad. Ele eleva muito essa coisa que eu tenho de querer que as pessoas interpretem o final da história. Falando em Wattpad, ele me proporciona também uma outra coisa. Eu sei que não é só o Wattpad, eu acho que o Medium também tem isso, de você poder fazer comentário na linha, né, no parágrafo específico de um texto, mas eu não uso Medium, eu uso Wattpad, enfim. Eu acho que esse tipo de comentário é muito bom porque, por exemplo, O Sonho do Príncipe é um conto engraçado que eu tenho lá, um conto de humor. O que eu acho legal é que em determinados pontos da história, em determinados parágrafos, as pessoas vão lá e comentam hahaha. Então eu sei que tá engraçado porque eu tenho esse feedback. No Filho Vivo, tem uma parte que as pessoas comentam: que susto, meu Deus, corre! É engraçado, porque as pessoas falam assim: corre, João! E o João é o protagonista da história, né? Enfim, eu acho que esse tipo de comentário é o que mais me deixa feliz, porque as pessoas estão interagindo com a minha história, sabe? Eu acho que quando as pessoas interagem com a sua história, você conseguiu... não sei nem explicar, eu não tenho palavras pra isso e eu sou escritora. É isso que eu quero criar enquanto uma contadora de histórias. Eu quero criar personagens, enredos, eu quero criar narrativas que façam as pessoas sentirem alguma coisa, que façam as pessoas terem vontade de interagir com aquilo, terem vontade de falar com o protagonista pro protagonista correr. Isso me realiza muito. E eu não sei mais o que falar, gente. Talvez eu ainda tenha bastante coisa pra falar sobre a minha relação com a escrita, afinal, a escrita tá presente em todos os dias da minha vida de algum modo, mesmo que eu não escreva todo dia. A literatura tá sempre presente na minha vida. Então, sei lá, se vocês quiserem deixar alguma pergunta aí nos comentários, ou então falar da relação de vocês com a escrita. Inclusive, façam isso. Falem da relação de vocês com a escrita, porque eu quero saber também. E todas as histórias que eu falei aqui estão no Wattpad. Meu link do Wattpad tá aqui na descrição do vídeo, @VlangeQuendê. Link para minhas outras redes sociais também, se vocês quiserem, sei lá, me stalkear. E é isso, é bom fazer um vídeo assim de vez em quando. Será que eu faço mais vídeos assim? Só sentar e falar. Não que eu não tenha feito outros vídeos assim, mas não para falar sobre mim. Enfim, até a próxima.